Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Duarte. E nós hoje vamos ter outra parte 2, outra vez. Parte 2 não, parte 3 das arcadas. Não, é a parte 2 dos episódios dedicados aos videogames. Exatamente, tens toda a razão. É isso mesmo. E que eu chamei o Bits and Blips, não foi? Bits and Blips, exatamente. E hoje abandonamos finalmente o Spectrum e o Commodore Amiga. E o Commodore. E vamos regressar aos tempos da Feira Popular. Sim. Das máquinas de arcadas e provavelmente às consolas e ao que ainda couber hoje. Porque há um grande corte, ou seja, tu tinhas a Amiga, eu não tinha nada de aparelho de jogos na altura. Por isso a única maneira que eu tinha para jogar era em tua casa ou na casa do meu primo. Eu acabava por ter estes buracos onde ou estes loopholes, não é? A única pessoa de jogar a esta altura. E é na altura que recebo a consola, que depois a gente já há de falar, mas também cai na altura em que eu faço as minhas festas de anos na Feira Popular. E é nas férias de anos na Feira Popular que nós começamos a ir muito às arcadas. Sim, e nessa altura nem eu ainda tinha o Commodore Amiga, quando nós começamos a ir às arcadas. Ok. Sim, é verdade, sim. Já apanha aquela transição em que tu entras no Commodore Amiga. Porque eu só tenho o Commodore Amiga quando já estou para aí no 7º ano. Okay. E nós chegámos a fazer idas à feira nos teus aniversários do 6º ano. Mas eram jogos que a gente vivia não tão efusivamente como... Havia 2 ou 3 jogos que a gente vivia efusivamente antes. Eu até sei quase... sei pelo menos 2 jogos que nós jogávamos efusivamente na feira, que era o Afterburner e era o Outrun. Pouco mais. E depois... começámos a jogar, talvez no meu aniversário, já não éramos colegas de turma, provavelmente foi o meu aniversário de cedo, quando estávamos na transição para o 7º ano, não é? Tu então ainda não tinhas Amiga, depois não tinhas, tu arranjaste o jogo para a Amiga e estávamos todos felizes, tipo, finalmente podemos jogar o Final Fight. O Final Fight, que foi a nossa grande paixão. Yeah. Eu tinha contado no episódio passado que assim, a primeira vez que eu fiquei vidrado numa arcade foi nas minhas férias de verão, ainda antes de conhecer. Sim. Num cafezinho do pequeno centro comercial lá de Cabanas, havia uma Double Dragon. Exato. Mas que eu quase não tocava naquilo, e quando tocava havia sempre aquele gajo de deixa-me. Eu mostro como é que isto se faz, depois o gajo ficava a jogar com o resto da moeda. Exato. E depois eu até deixei aqui a memória do som que me ficou. E o Double Dragon ficou sempre como o jogo que eu tinha que ter desse lá por onde desce, porque eu tinha de recuperar o tempo que não me foi dado na infância. Aquele sacana roubou umas moedas, eu tenho que recuperar esse jogo. Boa. E eu lembro depois no Spectrum eu tentei ter o mais possível os jogos do Double Dragon. Ok. E inclusive eu tive uma daquelas handheld, daquelas sim, mas não era a mesma coisa, não é? Maquininhas de jogos da Taito, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa, exato. Mas para todos os efeitos o prazer de jogar um brawler, como se chamava este tipo de jogos, não é? De jogos de um side-scroller em que tu andas por bairros de uma cidade tipo Nova York. Esse prazer veio com o Final Fight. É verdade. Porque mesmo até quando o Final, só para dar um contextualizado, o Final Fight, nós descobrimos uma ida no meu aniversário na Feira Popular e era uma tinham sido lá 2 tipos. Eu adorava. Eu lembro perfeitamente desse dia, nós estávamos os 2 a jogar e foi a primeira vez que nós tivemos aquela noção que estávamos a jogar muito bem. Porque nós, normalmente, grande parte dos jogos, nós acabávamos rapidamente com os vídeos e acabávamos sempre, normalmente, por jogar sozinhos. Esses jogos sozinhos têm um nível de dificuldade bastante elevado. E o que é que eu jogava? Eu jogava o Afterburn, não é? E jogava o Outrun, que era um bocado fazer uma corrida, tempo limite, por em diante. Mas esses jogos eram sobretudo jogos que
a dois bem jogados, aquilo podia durar muito mais tempo. yeah. E nós estávamos os dois a jogar muito bem, porque além de termos uma boa, ou seja, estávamos a jogar com uma certa destreza, estávamos a trabalhar muito bem a equipa, porque nós conseguimos segurar os gajos. Tu segurei, tu chegavas lá e dizia push, e ok, tudo bem. Eu ficava com o gajo maior, era o Max, não era? Hagar, exatamente, Hagar. Exatamente, Hagar, porque eu lembrava-me do Hagar o Terrível. Depois exatamente. havia um outro que era o Guy. O Guy E eu já não me lembro como é que se chamava o vermelho. Epá, também não me recordo. E agora, uma coisa curiosa é que nós, quando pegámos nos controles daquela arcade, nem sabíamos bem o que é que estávamos a jogar. Nós nunca tínhamos ouvido falar, mas acertámos muito bem. Não, foi. Depois percebemos que eu conseguia segurar as pessoas e tu podíamos apanhar coisas do chão também. E rapidamente nós tínhamos. Havia aquela nossa lógica de ok, tu ficas com da linha, porque o grande problema desses brawlers era se eu chegasse ao para ti e desse no murro, tu perdias energia. Por isso nós chegámos a ter aquela ideia de ok, tu ficas com esta tier de cima e eu fico com a tier de baixo. Mas havia alturas que eu, Sérgio, ajuda-me, e aparecia lá, estava a levar com braços de gajos, chegavas lá, mas voltavas ao sítio. Como uma cena muito fixe que eu mais tarde joguei nos jogos das consolas, não Final Fight, mas jogos idênticos, como Streets of Rage, isso tudo, e acontece aquela coisa de dar murros nos caixotes e saem os bolos. Neste caso, Final Fight era os bolos de aniversário, que apareceu o bolo de aniversário. Nós tínhamos o cuidado de ver quem tinha mais ou menos energia. Dizer apanha tu. E eu ia apanhar e não havia fossice. E isso foi o que tornou o jogo super. E aquilo às vezes tinha um rolo de carne. Era um rolo de carne com fumegar. Exatamente. Às vezes era só uma maçãzinha frustrante. Mas quantas vezes o gajo estava aflito e havia o cuidado de. Porque eu lembro de estar a jogar na Mega Drive, o Streets of Rage, porque estive a jogar hoje o Streets of Rage, calhou. Então aproveito, porque Double Dragon, Final Fight e Streets of Rage, tu vais-me dizer se o Streets of Rage também tem o mesmo plot, que é, no Double Dragon aquilo começava com daqueles brutamontes a pôr a namorada de um dos gajos do Double Dragon ao ombro e a desaparecer com ela dentro de numa garagem que se fechava. Exato. No Final Fight é a filha do Hagar, que era o Mayor. O gajo é o presidente da Câmara que é um brutamonte, o gajo gigantesco. Os gajos do gangue telefonam-lhe a dizer nós temos a tua filha e tal, e que é a namorada de um dos gajos, do Guy, ou não sei. E como é que é no Streets of Rage? Também é uma vida que é raptada? Não me recordo, mas acho que é a própria cidade que está meio ocupada. Ok, então não há problemas com namoradas. Mas o Streets of Rage houve 3. E eu acho que um dos Streets of Rage só que eu hoje, quando comecei a jogar, foi daquela skip, deixa-me jogar, porque eu queria jogar o jogo e divertir-me. O Streets of Rage é um jogo muito avançado no tempo, não é? Porque talvez não, já é da era em que a Sega já está a produzir consolas. Sim. O 1 é Master System ainda, o 2 o Double Dragon é de 87, o Final Fight é, claro, só podia ser 89, o nosso ano. E eu acho que 89 é também o primeiro Streets of Rage. Acho que foi a sensação que é, porque eu estava a jogar na PlayStation 3 dos meus sobrinhos e aquilo tinha o jogo que nós já jogámos uma vez, que era os jogos da Sega, da Mega Drive. É que eu pensei que já era um jogo da era dos 16 bits, da era das consolas. O 2 nota-se muito. E o 1 ainda é 16. Ainda nota-se um bocadinho uma certa. Ok. Agora a combinação de golpes, não digo a combinação de golpes, por exemplo, no 2 tens várias combinações, não há combos, mas é tipo, ok, tu tens aquele morrer em shockwave, tens uma combinação de golpes, não é? O outro tinhas um botão que disparava uns canhões e arrebentavam. Um bocado tipo Golden Axe, não é? Que tu mandavas e depois ocupavas, ele era um carro da polícia chegava, depois tinha um gajo com uma bazuca. É verdade. E que era o especial, não é? Que não havia no Final Fight, não havia uma mega ajuda assim. Mas o Final Fight tinha várias coisas que era isso muito idêntico ao Streets of Rage 2, porque isso eu reparei isso e estava a comparar um bocado, que era essa combinação de golpes. Imagina, se nós estivéssemos a carregar 2 vezes para a frente e um botão, o Agar fazia aquele, abria os braços e rodava, não era? Um bocado como o Zangief vai fazer no Street Fighter 2. Exatamente. Uma coisa que eu gostava imenso no Final Fight era o ambiente da cidade.
Eu lembro-me do nível do metro em que nós andávamos dentro de um, de um comboio, ou comboio mesmo de Nova Iorque. E aquilo aquelas hangers, abanava, todo o ecrã tremia ligeiramente com o ritmo de um comboio em andamento. E a vista da cidade para trás. Sim, eu gostava desse lado do ambiente 89, o Skyline, lá está o tema, o Skyline ameaçador de 89, seja no Jason, seja nas bandas Nova Iorque 89 era uma coisa muito assustadora de se passear. Mas eu lembro nós os dois a jogarmos e demos. A minha sensação foi: nós jogámos vários jogos e aquilo foi literalmente as nossas últimas moedas. E nós, ok, vamos jogar. E o jogo durou muito tempo. Eu lembro dos nossos pais estarem, o meu pai dizer, temos que sair. E nós, estamos a jogar. E o meu pai, acho que foi dos poucos, diz, quando acabar o jogo podem... E nós estávamos ali a manter... Então isto é uma boa deixa para nós falarmos de um jogo. E assim, o teu pai insistiu verdadeiramente para que nós saíssemos do mas nós não arredámos pé até chegarmos ao fim. É porque nós tivemos a sorte num dos teus aniversários na Feira Popular. É verdade. Nós demos. Foi na fase em que nós estávamos bem na febre do wrestling. Exatamente. E nós damos conta de uma máquina que era o WWF WrestleFest, que saiu em 1991. Ok. E aquilo era uma espécie de Royal Rumble, não é? Sim. Aquela competição do wrestling. Sim, nós já sabíamos até alguns. Em que todos os lutadores vão para a arena ao mesmo tempo e depois entram mais uns a meio da coisa. E aquilo era um jogo que foi a fase do Hulk Hogan, o Ultimate Warrior, Legion of Doom, o Rocky o Animal. Nós jogámos com o Legion of Doom, o Jake the Snake, o $1 Million Man. Foi mesmo aquele core da transição entre os 80s e os 90s. Exato. Mas o que é que nós descobrimos? A dada altura, nós começámos a perceber que sempre carregávamos no Start Button, no Player 1 ou no Player 2, aquilo aumentava-nos a barra de energia como se nós tivéssemos posto uma moeda nova na máquina. E nós houve um pequeno bug na máquina que nos permitiu jogar sem pagar, só apenas com uma única moeda. Nós jogámos... Nós acabámos o jogo duas vezes. E eu lembro do teu pai, temos que ir. E tu lembras, havia um tipo que estava atrás de nós, que estava tipo com uma sede para jogar. E nós a jogarmos e ele depois quando nós embora, ele já lá não estava. Eu lembro-me tu e eu termos a conversa assim, será que devíamos desligar a máquina? Pois foi. Para fazer um reset. Para mais ninguém. Como soubéssemos onde é que era o botão para desligar. Tipo, então, e ele nós tínhamos a ideia que seria por cima. Mas houve aquela coisa de isto é uma coisa especial só para nós. Exatamente. Vamos desligar esta porcaria e ninguém tem direito. Mas demos uma grande coça. Eu sei que nós começámos com Legion of Doom. Depois damos a volta ao jogo e depois... Mas também fizemos o Match Made in Heaven, o Ultimate Warrior. É isso que eu estava a dizer. O segundo foi tipo, ok, vamos. Mas o melhor jogo que nós fizemos foi com o Legion of Doom. E depois quando acabámos, tínhamos, ok, vamos voltar outra vez com o Legion of Doom, mas vamos jogar. E essa vez foi as melhores, porque a gente estava tão batidos. Era tipo, passa-me o gajo, vamos fazer aquela cena do corda a corda. E aquilo também tinha aquela equipa, que eu não me lembro do nome, que eram dois tipos muito gordos, o Earthquake, que era tipo Natural Disasters. Agora estou a pensar, tenho quase a certeza absoluta que esse foi o aniversário do famoso Super Slam. E o que era o famoso Super Slam? Body Slam! Esse foi das melhores. Nós estávamos a sair da Feira Popular para as pessoas saberem. E agora eu vou dizer o nome da minha irmã. Desculpa, Marta. A gente vais passar vergonha com isto. Eu lembro perfeitamente desse meu aniversário. Estamos nós a caminho da casa dos meus pais. Regressámos da feira depois de jantar. E a rua dos meus pais ia subir. E vamos chamar aqui uma calçada portuguesa. Sim, com alguma inclinação. Não era muita inclinação, mas o problema da calçada portuguesa, como toda a gente sabe, não é direita. E o meu pai pega na minha irmã literalmente de lado, ou seja, como se fosse um saco de batatas por baixo do braço, e começa a correr. E nós íamos à frente, a caminho do carro do teu pai, olhamos para trás e vemos o meu pai a correr. E de repente o meu pai mete o pé no vazio de não é um buraco, mas era tipo uma moçazinha. E o meu pai perde o equilíbrio. E nós vemos isto literalmente em câmera lenta. E o meu pai, em vez de virar para o lado onde não está a minha irmã, você está-se a cagar a rir. O meu pai vira literalmente para o lado da minha irmã. E eu nunca houve nada tão uníssono como isto. Eu, Sérgio, isto foi tão
segundos, olhámos um para o outro e olhámos para o meu pai e gritámos Super Slam! E o meu pai BOOM! E nós Um body slam. Body Slam, exatamente, Body Slam! E o meu pai cai a minha irmã a chorar, pai, desculpa e tal. E nós estamos a rir. Eu lembro de chegar ao carro do teu pai, estavas a chorar e o teu pai disseste: está tudo bem, está tudo bem. Foi o pai que eu li. E tu a chorares, mas era chorar, era rios de lágrimas. E eu também, eu lembro que fiquei com uma dor de barriga nesse dia. Eu lembro de estar sentado nas escadas não, na entrada do meu prédio, a rir-me, a gargalhar. A minha irmã, isto não tem piada nenhuma. E eu tive. Nós nunca tínhamos assistido a um combate. Nós nunca vimos um combate de ao vivo, mas graças ao. Epá, mas hoje em dia eu ainda recordo disso, literalmente em câmara lenta, o meu pai no ar, e de repente o meu pai com aquele bigode, mesmo ao Hogan, e eu vi o meu pai rasgar a camisa, claro. Body Slam! E eu, what? Foi das melhores memórias que eu tenho. Provavelmente foi esse aniversário. Porque eu não lembro, talvez antes, e estávamos com a febre do e a nossa febre de WWF não foi assim não, tão durou, extensa, foi um tempo, ano ou dois. Um ano ou dois. Pá, mas foi das melhores, melhores. Outro jogo que também nos prendia muitas horas à frente ou marcada na Feira Popular era os Lethal Enforcers. Sim, de 92. Tinha uma pistola cor-de-rosa e uma pistola azul. Yeah. E nós éramos agentes da polícia. Sim, tinha um pedal que para baixarmos. Um bocado no espírito do Narcos, Yeah. que era um jogo que também tinha um bocadinho de realismo cinematic. Esse jogo era muito agility de Enforcers. E funcionava muito bem. Eu não me lembro de ter frustrações. Não. Nós tínhamos com a mira era boa. E nós na altura estávamos com uma excelente pontaria, porque nós tínhamos quase headshots e rapidamente tiros. Sim. Muito rápido, não era? E isto traz-me a um jogo que esse sim já me causava uma certa frustração, mas que era um jogo que tinha aquele apelo que era Dos o cowboys. Mad Dog McCree. Esse jogo, porque era super really. Era real, já não era filmado, não era? Era um jogo de 1990 da American Laser Games e era totalmente filmado. Exatamente. E na feira aquilo pode-se jogar em várias versões, mas era um ecrã gigante. Era um gigante. Era e tinha assim, aquilo começava por ter um velho a falar connosco, Hey Stranger! Yeah. E o gajo começava a falar de um vilão e de uma terra que estava dominada por criminosos. E era um tal Mad Dog. Mas esse jogo dava muita frustração. Tu achas que isto tem a ver com o Mad Dog do Back to the Future 3? Talvez. Ou se calhar havia muitos Mad Dogs na altura. Muitos Mad Dogs na história do Velho Oeste. Mas eu lembro desse jogo, sim. Eu lembro daquela. Logo um dos primeiros níveis era a setagem de garrafas de vidro. E aquilo era super complicado. Que era um bocado para testar a mira e habituar-te à arma. E aquilo era super complicado. E eu lembro-me que havia muito pouca satisfação. Quando tu acertavas num dos vilões, parece que era falso. Não sentias o impacto como nos gráficos de sim, o outro como muitas vezes os gajos andavam, não é? O do Lethal Enforcers andava um bocadinho para ir esconder-se ou barricar-se. Nós tínhamos a noção de uma certa evolução ali, depois passavam para a cena dentro do bar e depois a cena disto. Eu tenho a ideia que estes jogos eram também um bocado mais caros do que o habitual, não é? O Mad Dog vendia-se mais caro por ser o jogo todo bem. Mas nós também, mas nós também jogávamos aquilo de maneira diferente, porque eu lembro-me que nós levávamos aquilo super a sério e aquela parte do duelo nós baixávamos uma arma e tal, não era? E é a mesma cena dentro do bar, nós fazíamos questão disso, de levar tudo muito a sério. Não era? Um jogo que eu gostei muito de jogar na feira, que também estava em volta e já falei, o Afterburner, tu chegaste a jogar, claro. Quase toda a gente jogou, mas havia o mito de eu consegui dar um looping no a sério, eu lembro de estar às vezes a jogar, a puxar aquilo ao máximo e nunca consegui dar um looping. Eu acho que aquilo era tudo treta, mas eu acreditava piamente que alguém já tinha conseguido dar ali um looping, mas era um grande jogo. Foi a primeira, eu acho que nós, o fator de nós quando éramos miúdos tínhamos aquele helicóptero, né, no centro comercial Alvalade que subia e descia e de repente íamos para as máquinas e essa máquina era quase uma evolução de quando eras miúdo tinhas o helicóptero, agora tens o Afterburner, que agora já podes disparar contra os aviões e aquilo, a máquina mexe-se. Diz-me se eu estou enganado, aquilo não tinha também um cinto de segurança? Tinha. E é por essa razão que eu acreditava, isto tem que dar o looping, porque se tem um cinto é para assegurar a pessoa que não vai sair daqui, não é de um lado para o outro, vai cair de cabeça. Mas não, nunca vi ninguém dar um looping daquilo. Eu depois nós no fundo, quando íamos à feira, concentrávamos-nos
um bocado nestas máquinas. Não éramos gajos que andássemos a saltitar e a experimentar tudo o que havia. Nós íamos um bocado aos salões que gostávamos, que tinham as máquinas fundamentais. Sim. E por isso é que é muito fácil saltar daqui para o Street Fighter 2, que foi que na fase seguinte, sim. quando o Street Fighter 2 lança a primeira versão, o World Warrior, em 1991, o Street Fighter 2 começou a comandar muito do nosso apetite de jogos. Sim. Mas o Street Fighter 2 teve imensas versões. Teve. Primeiro nós só jogávamos com os jogadores, os contenders. Sim. Depois houve uma versão em que a Champion Edition em 92 em que nós já podíamos jogar com os vilões, não é? Exato. Com o Sagat, o Vega, o Bison e mais o do boxe era como é que é? Balrog. E depois houve a edição Turbo, que já era uma edição muito Que refinada. essa que tu tiveste, não foi Turbo? A que eu tive nas consoles. Super Street Fighter Turbo, não foi? O Super Street Fighter 2, sim. Mas não era Turbo? Não era Super Street Fighter Turbo? A Turbo era a edição imediatamente anterior. Mas a diferença é que por essa razão que os meus pais não me ofereceram, eu disse: eu quero Super Street Fighter 2 Turbo. Meus pais disseram: não há. Eu sei que o Sérgio tem. A diferença é que o Super Street Fighter 2 trazia mais 4 jogadores, que era o DJ, o Fei Long. Yeah. E mais quem? A Kami, que era aquela britânica, aquela da Força Aérea, e mais alguém, já não me lembro quem. O DJ era o gajo da Jamaica. Sim, era da Jamaica. Kami era tipo a militar, era tipo, militar inglesa. Tipo Guile, não era? O Fei Long era o Bruce Lee da história. E já não me lembro, havia um quarto. Era o índio, um gajo tipo sim, Tomahawk, ou não era? Gigantesco. Tomahawk é um gajo dos X-Men, mas era assim um índio enorme. Sim, mas era parecido com ele e tudo. Tinha aquela fita no braço e tudo. E essa era a diferença, porque ele já tinha aquela fluidez do Street Fighter 2 Turbo, do Turbo Edition, que era um jogo mais rápido do que os jogos anteriores. Sim. Tinhas os combos todos e tinhas aquela coisa de prémios pelos combos que tinhas dado. E esse aí eu não sei se alguma vez terei jogado o Super Street Fighter 2 fora da Mega Drive. Eu também não me recordo de jogar fora. Porque eu lembro muito daquelas primeiras duas edições na Feira Popular. Mas o Super, eu não me lembro de ter jogado com o Fei Long ou com isso, se calhar. Eu acho que aí a memória já se mistura muito entre o que jogámos em casa e o que jogámos fora de casa. Sim, eu lembro de ter jogado uma vez um Street Fighter, não sei se era Turbo, se era o Super Street Fighter ou o que é que fosse, e joguei na Amadora eu durante um tempo arranjei vamos chamar, uma namorada de verão, pronto, um amor de verão, vamos chamar, um amor de verão. E uma vez fui lá à Amadora e acabei por ir a uma sala de arcadas que até acho que ficava no Babilónia, tenho a sensação. E se alguém for da Amadora, me corrija, porque eu não tenho quase a certeza disso, mas por favor me diga, se não foi no Babilónia, diga onde é que foi. Que achas que tinha uma super... Tinha não, porque eu joguei lá, e como tinha hábito de jogar contigo e tinha as combinações todas, aquilo deu para dar várias voltas ao jogo e chegar à final e voltar a jogar, ao ponto de ter um conjunto de pessoas atrás de mim. E eu pensar, tipo, a Mida vai ficar fascinada com os meus dotes sobre a aborrecidíssima. E ela estava aborrecida a querer sair dali o mais rápido possível. E provavelmente fui eu que fui à loja das consolas. Esta, eu gostava desta, era do Guile. Sim. A música do Guile era a minha música que definia o Sonic Boom! Não é? Embora a do Ken também serve. A do Ken era muito fixe. Era fixe. Admito que já foste correr com isto. Agora vou correr. Sabes que essa é das poucas músicas que às vezes canto um bocado essa, no duche. No duche. Olha, a estava gelada. Não é? Sim, mas eu lembro de ter dado uma abada lá e depois basei e nunca mais voltei. Mas jogava contigo. Mas tu tinhas uma vantagem, isso é verdade, que era, tu ainda chegaste a ter comigo a casa e com o teu jogo e disse, ok, vamos jogar, mas calma, vamos jogar com o meu controle de 6 botões. E tu levaste e deste-me uma abada com o jogo. Chegar. Foi uma prenda muito fixe que tornava o jogo muito mais prazeroso. Jogar o Street Fighter sem 6 botões não é jogar o Street Fighter. Não é Street Fighter, E aproveito para fechar as consolas com o Mortal Kombat, que acho que é um jogo que também merece. Sim, merece. Porque para a nossa geração, o jogo saiu em agosto de 1992. Aquilo também foi uma novidade. Tinha uma frescura. Tinha, porque era tipo quase live action, não é? Tinhas as figuras que eram feitas em rotoscópio, não era?
Sim, E eu eram- acho que até já Eram mais? já eram imagens digitais, já era vídeo É digitalizado, vídeo não é? digitalizado, ok. Já não foi desenho por cima de filmagem. Ok. E aquilo já tinha um grau de apelo Sim, realista sim, que sim, os anos sim, 90 estavam. Nós depois deixámos de gostar disso. Nós hoje, se nos dessem um jogo Não, daquele não, género, não, não, não. Nós na altura aquilo foi super fascinante porque tinha duas coisas que eram ótimas: era o realismo e depois era super violento. Não é? Tinhas a eu lembro que depois aquilo dava. Tinhas de pôr um código no primeiro, tinhas de pôr um código para teres a cena do sangue Mas isso em casa. em casa. Sim, sim, sim. Não, sim, mas sim. o que acontecia é que quem tinha a versão na Nintendo, na Super Nintendo, não tinha gore. Pois não tinha. Yeah. E quem tinha a da Mega Drive, a Mega Drive alcance tinha. publicou o jogo. Essa foi uma Mas das tinhas de pôr coisas o código, tinhas de pôr aquele código, uma cena qualquer para teres o blood, qualquer coisa. Ok. E aí tinhas o sangue todo. E as E fatalities. As fatalities eu acho que era garantido, mas era mais o sangue quando davas pancadas, vezes as gotas de sangue a voar. Todos os jogadores tinham uma fatality própria. Sim, não sim, é? sim, tinham. O que eu me lembro sempre é o Sub-Zero, que era o ninja azul que arrancava a coluna. Sim. Um bocado como Congelava, um não era? predador, E depois arrancava. Yeah. arrancava-lhe a coluna. Sim, sim, sim. Tinhas também a do Scorpion, que era ele tirava a máscara, incendiava o inimigo. E o gajo ficava só um esqueleto queimado. Sim. E tinhas do. Como é que é o tipo. Agora só me vem Fei Long, porque estamos a falar de Fei Long, o gajo daqueles pontapés. Liu Kang. Liu Kang. Não, Liu Kang não era o gajo do chapéu. Esse era o Raiden. Havia o Raiden, mas havia um tipo com um chapéu com umas lâminas. Mas não é esse? O Raiden que tinha um chapéu de palha. Tinha um tipo chapéu chinês, de sim. palha, mas depois E houve deitava raios. Exato, mas havia um que tinha um chapéu que tinha umas lâminas, mas não sei se isso era de um ou de dois, que calhar Ok, estou a confundir. ok. Mas Porque nós tínhamos o Johnny Cage, que era um gajo Johnny de Cash óculos que era o de óculos escuros, que era ator. um bocado exato. tipo o gajo de Hong Kong dos filmes de ação. Tinhas o Jax, que era o gajo que tinha o braço robótico, não era? Havia um gajo que era o Kano, que era o gajo O que tinha Kano, meio, exato, era meio o olho, robô. o robô. O Liu Kang, O Liu Kang. que também era um gajo um bocado Hong Kong. Então era o Liu action Kang, movie. exato. O Raiden, que era o tal que tinha o chapéu Exato. de palha com as lâminas. O Scorpion, o Sub-Zero e a Sonya. Sonya, Blade. Eu gostava de jogar com a Sonya, ela era super rápida para os kicks. Eu jogava muito com o Sub-Zero e jogava muito com o Scorpion. Come over here! Era. Por isso que eu lembro de algumas fatalidades do Scorpion e do Sub-Zero. Upsi! Yeah. Isso era do 2. Isso era do 2. Um gajo Que parecia o criador do jogo, que era assim de lado. Sim. Ah. Yeah. Mas pronto, isto é uma boa deixa para as consolas. Porque Sim. Nós Mas tu jogámos tens uma mais. história, aquela famosa história de teres trocado um jogo qualquer pelo Mortal Kombat, não é? Sim, eu tinha ido comprar um jogo na Galeria Vivenet. Lembras que havia uma loja de música e que tinha alguns videojogos à venda? Eu comprei o The Dragon, aquele filme. Era um jogo baseado num filme, um biópico da vida do Bruce Lee. Exato. E eu trouxe o jogo para casa e acabei o jogo na primeira vez que o joguei. Foi na mesma tarde em que comprei o jogo, na mesma noite, o jogo chegou ao fim. Eu fiquei frustradíssimo. É normal. E então eu reparei que quando abri a caixa do jogo, o selo não se quebrou. O selo descolou quando eu abri, apesar de eu não ter tido cuidado. Então eu voltei à loja, disse: eu comprei isto para oferecer a um amigo que já tem este jogo e eu quero trocar. E não houve problema nenhum. E trouxe o Mortal Kombat 2 fantástico. para casa. Já tinha o 1, trouxe o 2. Dei o teu whoopsie. Yeah. Mas aí já foi a fase de Mega Drive. Mega Drive, sim. Que não foi a minha primeira consola. Não. Qual foi a tua primeira consola? Tecnicamente, no mundo das consolas, foi o Game Boy. Ok. O Game Eu Boy nunca tive Game Boy. E invejei muita gente com Game Boy. O Game Boy sai na Europa em 1990 e eu acho que nesse Natal, pouco antes do Natal, aquela loja de brinquedos do Apollo 70 Sim. instalou lá a Concentra, que estava a distribuir os produtos da Nintendo aqui em Portugal, começou a distribuir aquele armáriozinho, Sim. televisor, tinha a consola e muitas lojas de Exato. brinquedos. E eu lembro que o Apollo 70 era um sítio porreiro para jogar o Super Mario. Sim. E nessa altura eu fiquei mesmo muito encantado com o jogo do Super Mario, mas estava muito menos virado para ter uma consola Ligado à TV. E o Game Boy tinha o Super Mario Land, Exato. que era um jogo que eu achava muito bem, era uma excelente adaptação do Super Mario para uma portátil. E tu dizias isso com essa idade?
Não, Pai, eu não quero sei. o Superboy Game Boy, Super porque é uma Mario. excelente adaptação Não. do Super Mario para o original. Não. Diz só, quero um Game Boy. Eu só quero jogar o Super Mario. Só quero jogar Super Mario. Até porque eu não tive muitos jogos no Game Boy. Ok. Toda a gente jogou o Tetris, Sim, obviamente, mas que eu tinha de passava, origem muitas vezes. a maior parte do tempo eu usava para jogar o Super Mario Land. Ok. Sei que houve um amigo do meu pai cujo filho tinha bastantes jogos que me emprestou Ok. alguns cartridges, uns cartuchinhos, mas eu não me lembro de ter assim muito gosto de jogar a maioria dos jogos de Game Boy. Para mim o Game Boy foi mesmo um bocado o Super Mario Land. Ok. Era um bocado como a Mega Drive como o Game Gear com o Sonic, não é? Tu tinhas o Sonic 2, não era? No Game Gear. Exato, eu depois comprei a Game Gear. Sabes onde é que foi? Na Kitécnica. Kitécnica? Na loja do pois Disney, ali ao pé do King. Yeah. Comprei ali a Game Gear e aí o Sonic dominava. Yeah. Também não havia um jogo tipo Afterburner. Eu lembro-me de ter um jogo Sim, de havia um de aviões, aviões. que eu Sim. jogava bastante. Aquilo vinha com o Columns, que era aquele jogo em Tipo que o Tetris. Era o Tetris da Sega. Yeah, isso mesmo. Mas o Sonic era o jogo que eu gostava de jogar na Game Gear. Game Gear. Sim, ninguém jogava outras coisas senão. Eu depois emprestei-te a minha Game Gear. Que eu ainda tenho. E tu ainda tens memória de que jogos é que. Eu jogava o Sonic. Era isso, pronto. Pá, eu acho que na Game Gear, tipo, na Mega Drive, eu tive muitos jogos. O fator de ter o meu pai que ia muitas vezes aos Estados Unidos, e havia aquele problema de muitas vezes eu pedia ao meu pai para comprar em Inglaterra. Porquê? Porque os jogos nos Estados Unidos eram a Genesis e nem sempre funcionavam. Mas eu, como tinha uma Era Mega... a conversão do PAL para. Mas como eu tinha uma Mega Drive 2 e tinha uma coisa, muitas vezes os jogos da Genesis funcionavam, porque eu cheguei a jogar aquele Road Rage. Que era uma console que era da Genesis, ou seja, o Autoclan, tudo era da Genesis. E eu tive muitos jogos para a Mega Drive, tive mesmo bastante jogos. Tu ainda estavas no Externato de Alvalade quando andava lá um miúdo? Eu acho que sim, eu acho que ainda foi do teu. Tenho quase certeza que ainda foi quando tu estavas no Externato. Havia um miúdo lá que vinha de Macau. Estava. Vivia no prédio à frente. Sim. E ele foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha uma Nintendo Entertainment System. Ok. E eu nem sequer sabia bem o que era uma Sim, NES. naquela altura então eu não Aquilo fazia não a tinha ideia. distribuição cá em Portugal. Sim. Nós às vezes apanhávamos uma publicidade ou outra em alguma Sim, banda sim, desenhada ou assim. Mas eu lembro-me dos miúdos estarem fascinados com o facto daquele miúdo ter uma Nintendo. E do gajo ter ido uma vez à janela com a Nintendo, mostrar a Nintendo. O gajo estava tipo num terceiro ou num quarto andar, lá em cima, e o gajo ia mostrar a Nintendo à janela do prédio. Está aqui! Mas foi a primeira vez. Eu não me lembro que eu dessa achei parte, mas lembro desse tipo de Macau. E lembro depois, mais tarde, já não estávamos na mesma escola, teres-me falado disso e eu ter ficado, uau, a sério. Mas é engraçado porque nós nunca tivemos muita febre da Nintendo, porque rapidamente, como estás a fazer a cena de concentrar, muito rapidamente entra a Mega Drive Master System e depois, pouco tempo depois, para essa Mega Drive. E eu lembro-me de ter logo a Mega Drive e lembro de ter recebido a Mega Drive num dia que estava doente e recebi uma Mega Drive, a famosa Mega Drive 2 com o jogo do Aladino. E como estava doente, foi vantagem porque pude jogar aquilo até exaustão. A minha Mega Drive, acho que foi comprada em segunda mão. O dono da minha Mega Drive era o nosso amigo Gonçalo. Ah, era? É verdade. E eu comprei-lhe a consola com todos os jogos, menos um que fazia parte do pacote, mas que ele não me deu quando me deu a consola porque estava emprestada a um amigo qualquer. E tal como os empréstimos do Gonçalo nunca regressa. Yeah. Então o Sonic 2 era um dos jogos que estava no pacote, mas que nunca me foi posto nas mãos. Estava lá o Sonic 1, que foi o jogo que eu joguei intensamente na Mega Drive. Sim, como qualquer outra. Estava os X-Men. Esse jogo é muito bom. Tu chegaste-me a emprestar. Exato. Esse jogo dos X-Men era muito bom. Um jogo de 93. Era muito bom. Era na altura do... Estava para jogar com o Gambit, com o Iceman, não é? O Iceman. E depois dava como é que era o... agora... O Storm. Não era o Rogue, era a Storm. Era a Storm. E era o gajo das cartas. Gambit. E o Nightcrawler. Exatamente. É isso. E o Nightcrawler. E o Cyclops. Exatamente. E o jogo era bom. O jogo era muito bom. Boa jogabilidade. Era muito bom. E para quem gostava daquela era Jim Lee dos cómics. A capa era do Jim Lee, acho. Acho que sim. Provavelmente até nem foi feita de propósito para o jogo. Deve ter sido... Sim, uma capa de um número qualquer e passou para a consola. Outro jogo que também vinha com o pack, nós gostávamos muito de jogar, os dois, tu e eu, o Kid Chameleon. Sim. Acho que foi um jogo que agradou a qualquer miúdo
E o gajo ia apanhando máscaras, Sim, às vezes podia ser um rinoceronte, ou podia ser um gajo com uma armadura muito Quantas pesada vezes é para que partir as tu rochas. vis a mais tipo, não quero Isto é apanhar muito este, pesado. não, vou trocar. Mas às vezes era preciso para partir Era rochas. preciso, sim. Para passar o nível tinhas de ter aquela máscara, exato. Também tive o Virtua Racing, Sim, também. todo em polígonos 3D. Exato. E o Virtua Fighter. Sim, eu tive o famoso jogo que era o Eternal Champions. Que era um famoso jogo que eu emprestei a alguém que também nunca mais devolveram. Eu adorava o visual desse jogo, especialmente. Havia aquele tipo de gabardine, tipo pulp. Um dos detalhes do teu quarto que eu mais me Há uma lembro. póster à porta. Tu tinhas um póster do Eternal Champions à porta, Eu com as lembro- biografias dos Eu adorava esse lutadores. adorava esse póster. Eu lembro-me quando eu lembro de ter chegado os meus pais, para usar uma expressão da altura, chegado os meus pais para juntar todo o dinheiro. Eu lembro que aquilo era o jogo mais caro na altura que existia para a Mega Drive. Eu fui comprar ao Centro Comercial Alvalade, à loja de Triudos, e lembro de ter ficado. Eu lembro que fui, durante aquele tempo, não era o rei da escola, mas era o rei dos meus colegas, porque tinha o Eternal Champions. Lembro do James e o Humberto e o Estorninho estarem lá completamente loucos pelo jogo, porque o jogo tinha combinações muito giras, tinha histórias muito engraçadas. E os gráficos eram bastante comic book-like e eu gostava bastante desse jogo. É claro que depois tive um jogo muito, muito flare, que era aquele do... Agora bloqueei com o nome, que eram uns robôs que lutavam com os efeitos um bocado também. Imagina o Mortal Kombat, mas com robôs. Yeah. E eu acabei o jogo rapidamente. O jogo era muito mau, era mesmo muito mau. Eu vou fazer só a homenagem à razão de ser da Mega Drive, não é? E da Genesis. É engraçado, a Mega Drive foi depois do mas a Mega Drive foi das primeiras consolas, das primeiras máquinas, vamos dizer, que a loucura dos cheat modes, e era lixado porque era aquela de 2 vezes para cima, 2 vezes para baixo, baixo, direita, esquerda, ABBA, coisa. Tinhas que carregar muito rapidamente para aquilo abrir-te uma zona extra de cheat modes e escolher os níveis ou isso tudo. Eu lembro-me de haver malta a trocar cheat codes, e eu lembro de ter quase uma folha de quadriculado com uma série de cheats para poder aceder a coisas de Mortal Kombat. As fatalities do Mortal Kombat eram difíceis, mas aquelas babalities, que era transformar os bonecos em bebês, era outra mais complicada. Eu lembro que eu cheguei a ter folhas quadriculadas cheias de notas de o que é que eu vou fazer. Só que na altura chegava e digo, uau, onde está? Eu lembro de às vezes ir à livraria barata, ler as revistas de jogos. Sim, eles tinham lá só na tentativa de memorizar naqueles 10 minutos ou 15 antes de ir para casa alguns dos truques. Isso faz-me lembrar que provavelmente foi não sei se a primeira, mas das primeiras encomendas que eu fiz para fora do país, na altura em que nós queríamos saber os combos todos do Street Fighter. Sim. Então eu mandei vir 2 livros de fora. Pedi ao meu pai para me ajudar a encomendar com o cartão de crédito, e chegaram a uma casa um manual do Street Fighter 2 e um manual do Mortal Kombat. Uau. Com as combinações de golpes e com as... Fixe. Ainda tens isso? Não tenho isso. Por acaso era giro ainda guardar isso. Isso é giro. Mas a história da Sega Genesis e da Mega Drive obriga-me a contar aqui uma coisinha, porque perpassa todos os episódios do nosso podcast. Nós começámos o nosso podcast a falar de coisas como os Masters of the Universe e o truque de, numa era em que não se pode fazer publicidade para as crianças, tentar vender produtos às crianças através da animação. E sabes que mesmo isso está ligado à Mega Drive. A sério? É verdade. Há um tipo, o Tom Kalinske, que foi um tipo que se tornou o CEO da Mattel. E foi promovido a CEO da Mattel com o sucesso dos Masters of the Universe. E esse tipo foi o CEO da Sega na América. E esse Tom Kalinske produzia, a dada altura, o gajo trabalhava numa empresa que vendia vitaminas para crianças e que tornou as vitaminas um sucesso, associando as vitaminas à propriedade dos Flintstones. E fazendo propaganda na televisão. Sim, muitas das pessoas têm de reconhecer isso por causa das piadas das vitaminas dos Flintstones, que é falado em alguns filmes e algumas séries daquela nossa época. E então as vitaminas dos Flintstones estão diretamente ligadas à ida
para o Senado do caso de se devia fazer publicidade de ok. televisão para crianças. O Tom Kalinske é um dos gajos que depõe em tribunal, no Senado, sim. a propósito da propaganda para as crianças. Depois da prestação do gajo, ele é convidado para a Mattel Ok. para vir trabalhar justamente numa altura em que já não ia ser mais possível fazer propaganda na televisão para brinquedos para as crianças. E o gajo consegue o sucesso dos Masters of the Universe, é promovido a CEO da Mattel. E quando o gajo estava no topo da carreira na Mattel, o gajo está de férias numa praia com as filhas e há um gajo que vem do Japão de propósito procurar o gajo na praia. E esse gajo era um tipo chamado Hayao Nakayama, que era o CEO da Sega no Japão, o big boss da Sega. E vem à procura do gajo e diz: tu tens que trabalhar para a Sega. E o gajo disse: pá, vocês estão loucos, eu não vou trabalhar para a Sega. E a filha é a filha do gajo: pai, o gajo veio do Japão para ir ter contigo, tu tens pelo menos de ver o que é que se passa. Então o gajo faz a viagem para o Japão, para a Sega, e decide começar a trabalhar para a Sega e fazer o braço americano da Sega. Pois. E o gajo é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Mega Drive na América e de todo o marketing à volta não da Mega Drive, que se chamava Genesis na América. E nós estamos na mesma história que vem desde os Masters of the Universe. E nós fartámos de ver a publicidade de Genesis nas revistas de banda desenhada que nós comprávamos na altura, em 94, e era imensa coisa sobre a Mega Drive. Sim. Eu não me recordo de ver quase anúncios quase nenhum à Nintendo. Era Mega Drive. Havia algumas coisas para a Super Nintendo, o Maximum Carnage. Sim, mas era normalmente o logotipo cá em baixo, às vezes aparecia, mas era quase só todas... que a publicidade da era um Genesis jogo. era super inovadora, era muito radical. Sega! Yeah. E aquela coisa muito fora da caixa, com muito poucas imagens dos jogos, mas mais uma atitude um bocado punk. Às vezes até faz lembrar o que nós dizíamos da publicidade dos skates da Paul Peralta. Sim. Havia mais se compras Genesis é um lifestyle, é mais do que um jogo, estás a comprar um espírito de velocidade. Era a consola que te dava a ideia de speed, não é? Tipo, pá, o Mario é muito talento. Eu por acaso me lembrar o anúncio que acho que era da Super Nintendo, quando surgiu o Super Nintendo um bocado para rivalizar com a Mega Drive. Tinha aquele jogo que era o F-Zero, acho eu, que era aquele dos overcars, tinha já o jogo, e era um miúdo a jogar cada vez mais rápido e chegas com o cabelo todo para trás e eu lembro, Hyperdrive. Eu lembro de querer jogar isso. Eu nunca tive nada da Nintendo, ou seja, nunca tive Nintendo, nunca tive Game Boy, não tive. Não, usei Game Boy mais tarde, mas nunca tive na altura, não é? Nem Super Nintendo, mas percebo o fascínio que as pessoas têm e a Nintendo tem isso, que é, tu tens um conjunto de pessoas que seguem a Nintendo, que ainda hoje se compram a Nintendo e são fiéis seguidores da Nintendo, quando a Sega, infelizmente, esse lifestyle, se calhar por ser lifestyle, chegas a uma altura e dizes, isto é do meu passado e vou passar para a frente. Quando as pessoas mantiveram a Nintendo muito mais tempo. Uma das coisas que se aponta é que a Mega Drive, a Sega falha a transição para os 64 bits, para os 32 e para os 64, e aí a Nintendo preferiu esperar um bocadinho, fazer uma entrada mais tardia no mercado. Exato. Mas vem com uma boa a 64 em 2 é uma das consolas mais faladas, até da Super Nintendo. E a Sega não consegue isso. A PlayStation toma completamente o mercado. Sim, quando eles entram no mercado dos CDs, tu tens a GameCube, que era da Sega, e tens a GameCube era da Sega ou era da Nintendo? Mas a Sega foi a Saturn, que era a 32 bits, numa altura em que a Nintendo prefere esperar pelos 64 bits. E depois a Sega não conseguiu, com aquele falhanço da Saturn, começa a perder os fornecedores de jogos todos, e depois foi uma derrocada por aí. Sabes que a Sony ainda quis produzir a consola. Queriam fazer uma fusão. Antes de ter sido lançada a PlayStation, a Sony propôs uma parceria em que a Sega ficava responsável pelo software e a máquina era Sony. Exato. Mas o CEO da Sega no Japão diz que recusou. E foi uma péssima ideia, porque a Sony sozinha tornou-se a consola mais vendida de sempre. Exato. O recorde é da primeira Sony PlayStation.
Exato. Porque aqui era uma coisa onde era giro termos o Gonçalo, porque um dia era giro falarmos sobre as consolas bizarras, as consolas que ninguém teve. Nunca teve, sim. O Gonçalo teve uma Neo Geo. A Neo Geo era a loucura. Eu lembro de ver jogos que era o Kings, como é que era? Kings of Fighters? Era? Acho que era Kings of Fighters. O Gonçalo há de falar. Que era, vamos chamar era o Street Fighter da Neo Geo. Sim. E eu via muitas vezes que a Neo Geo tinha uma coisa boa, que era grande parte das novas arcadas estavam a sair, e nós estávamos a ver algumas vezes na Feira Popular ou noutros sítios, estavam a sair na Neo Geo. E esse Kings of Fighters e por em diante eram desses jogos. E era. Eu tive uma das consolas bizarras da Então. Tu lembras do que é que foi o meu leitor de CDs durante muito tempo? Pois foi, que era da Amiga. Era a Amiga CD32. Foi a primeira, é oficialmente a primeira consola de 32 bits na entrada e na saída. 32 bits. Uau. Mas foi também uma consola que falhou completamente no mercado. Diz a história que eles não conseguiram produzir unidades suficientes e por isso não tiveram distribuição de jeito. Mas foi oficialmente a primeira consola de. Se tinhas algum jogo assim fixe que me recorda-me lá assim. Tinha o Zul. Acho que foi o único jogo, porque era impossível quase comprar jogos aqui em Portugal e eram caros. Eram caros, sim. Os jogos eram todos muito caros, as consolas. Eu lembro de são jogar caros. O Zul era uma espécie de. Era o Mario ou o Sonic da Commodore. Um ninja, mais parecia um M&M ou uma coisa assim. Eu lembro-me dessa figura. Porque o universo era todo em candies, lembras-te? Aquilo era uma espécie de duende, quase um duende ninja. Tinha uma fitinha vermelha, não era super comprida. Eu não tive consolas maradas, mas lembro-me de ver as revistas daquelas Ataris que saíram e aquelas Jaguar, e depois pois havia assim consolas muito amaradas. Mas a Neo Geo era uma das que muitas vezes víamos referenciadas nas capas na publicidade dos nossos cómics. E era sempre dos que traziam melhores gráficos nos quadradinhos, quando nós víamos aquelas televisõezinhas muito pequeninas no canto das revistinhas de banda desenhada. Eram os melhores. Era aí o King of Fighters, tinha gráficos muitos, as figuras eram muito altas e tinha as combinações muito giras. Havia uma alta que dizia que o Street Fighter ia morrer para o Kings of Fighters poder vingar uma cena qualquer. Mas depois houve essa luta toda, um bocadinho das guerras das consolas, não é? Kings of Fighters não saía na Sega, o Street Fighter saiu para muitas coisas, porque era da Capcom, não é? Agora eu tive um da Capcom que adorei, que era o Street Fighter vs Marvel, que era, sim, na verdade era Capcom vs Marvel, e era muito fixe esse jogo. Eu ainda joguei muitas vezes esse jogo. Pois tu tiveste muitos jogos para a Mega Drive que eu não tive, porque eu tinha-os consumido no tinhas Amiga, na altura. Mas tu tiveste lá o Flashback. Tive Flashback, o Another Worlds. Aquele Steampunk, o Chaos Engine, não é? E aí eu senti que de facto o Commodore Amiga preenchia as minhas necessidades. Eu até na altura tinha alguma dificuldade em perceber de onde é que vinha tanto hype à volta das consolas, porque em termos de som e de gráficos o Amiga fazia isso tudo há muito tempo. Sabes que é engraçado? Eu até agora falar do outro amigo, o Filipe, que era o Filipe dos jogos. Ou seja, na altura em que eu tenho um PC, estou na faculdade e estou a trabalhar em part-time e faço uma amizade com este Filipe, que era o tipo que me arranja os jogos. E ele é que me faz a introdução nos jogos. Eu lembro na altura de estar a PlayStation 2 e falar, PlayStation 2, ele disse: nada para o PC. Se quiseres melhorar o PC, podes mudar uma placa, podes melhorar o som, isso. E nós acabámos de ter computadores mais quitados e termos melhor qualidade no computador do que tínhamos para a PlayStation 2. Eu lembro que ia jogar muitos jogos com ele, e isso é aquela, vamos chamar, a segunda vaga que tive com os jogos, com os Battlefield, os Medal of Honors e por em diante, e Half-Life, e isso, muitos jogos de Star Wars. Eu adorei o Medal of Honor que tu me passaste, adorei. Era dele. Foi o único jogo que eu joguei durante os anos da faculdade. Mas o Filipe foi um grande colega de jogos, e de começar a jogar em rede foi com ele. Começamos a jogar Battlefield e depois na altura dedicámos totalmente ao universo Star Wars, assim, completamente louco. Mas é uma nova fase, não tinha nada a ver com consolas. Eu na altura estou quase a desistir das consolas, jogava Mega Drive um bocado para desrelaxar na fase final, e depois quando arranjo o PC e com o Half-Life tive uma nova vida. Mas também entre Mega Drive e PC é um grande salto, sobretudo entre estar a jogar jogos que estavam a sair em 92, 93, 94 no máximo, e estar a jogar jogos 98 e jogos com a transição como foi o Half-Life.
Era um grande salto. E eu na altura depois lembro-me de E tu nunca mais tornaste olhei. até mais gamer a partir daí. Sim. Eu deixei, eu depois do Amiga e da Mega Drive abandonei Pois. os jogos. Sim. E aí tu até entras Sim. com mais força. Para mim os jogos ainda são um bocadinho isso. Era aquela maneira de ter um escape do dia a dia, na altura que eu podia desligar a cabeça e estar num universo completamente diferente. E nessa altura os jogos são muito mais imersivos. Na altura os jogos, temos que admitir que o Sonic não é imersivo, o Street Fighter não é imersivo. Agora o Half-Life era muito imersivo, o Battlefield era imersivo, Battlefield não, mas o Medal of Honor era bastante imersivo. E Star Wars então era muito interessante, sobretudo jogar em rede, porque chegava a jogar, foi na altura quando surgiu os modems e eu ligar com ele, havia GameSpy, que era uma altura um software que dava para gravarmos um com o outro, e foi uma grande mudança ali já estamos a falar em 2000, por isso Isto é proibido. Vamos já acabar. É proibido. Acabou. Vamos dar descanso ao Hércules. Vamos dar descanso. Recomendem o podcast a toda a gente, passem os links, sigam-nos no Instagram @o segundo trabalho de Hércules, sigam-nos nas plataformas de podcast. Sim. E partilhem, falem com os amigos, deixem comentários na nossa rede social no @o segundo trabalho de Hércules. Falem connosco, perguntem coisas, podem sugerir coisas até que eu acho que era piada vocês fazer uma sugestão ou outra. E já agora, já estamos a falar de consolas, digam-me quais são os vossos jogos favoritos, o que é que jogaram, o que é que gostavam de jogar, e se errarmos alguma data ou algum Kings of Fighters ou da Neo Geo, que eu não tenho certeza se era o nome certo ou não, corrijam-me, que eu estou sempre preparado para receber as vossas opiniões. Então adeus, até para a semana. Então vá, até uma próxima.